Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos fenômenos ondulatórios, tá bom? Então, qual é a ideia, né? Uma onda é uma coisa muito diferente de uma partícula, né? Tem comportamentos muito distintos. Então, os fenômenos que partículas sofrem são muito simples. A partícula, ela basicamente reflete quando bate em alguma coisa, né? Ela não passa por dentro de alguma coisa, né? Só que as ondas não, as ondas vão ter comportamentos muito distintos. Então, a nossa ideia nessa aula é mostrar para vocês alguns dos comportamentos que as ondas possuem ao enfrentar, né, certas situações, belezinha? Então, o primeiro comportamento é a chamada reflexão, tá bom? Reflexão O que é uma reflexão? A reflexão vai acontecer quando a onda ela bater numa superfície e ela voltar a se propagar no mesmo meio onde ela estava anteriormente. É tipo recalque, bate e volta. Então, ó, toda vez que uma onda for refletida, ela vai incidir numa superfície, bater e voltar. Como exemplo de reflexão, acho que o mais interessante, né, para você pensar e mais simples também de lembrar é o eco. O som é uma onda. Quando você fala, você está emitindo essa onda. E o eco significa você escutar novamente a onda que você emitiu, porque quando você fala, você já escuta por dentro da sua cabeça, tá bom? Então esse som ele bate em um obstáculo e volta, é refletido e você escuta novamente, escuta duas vezes, tá bom? Então o que você precisa lembrar quando a gente falar de reflexão? Você precisa pensar principalmente nisso aqui, ó, em velocidade. Uma coisa que você tem que entender é que a velocidade ela só depende do meio de propagação. A velocidade de uma onda, né? Então, toda vez que a onda não mudar o meio de propagação, quase que eu errei aqui ao escrever, ela não vai mudar de velocidade, belezinha? Então, quando eu falar em reflexão, uma coisa eu já posso ter em mente, a velocidade dela nunca muda, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria a reflexão de uma onda. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou com uns desenhos aqui que são um pouquinho estranhos, um pouquinho complexos. Então, antes de entrar na reflexão de verdade, eu vou só mostrar para vocês qual é a ideia desses desenhos, tá bom? Esses desenhos são chamados frentes de onda e raio de onda, belezinha? O que seria isso? Aqui eu desenhei uma onda periódica bem comum, tá? Esse tipo de desenho, esse tipo de representação não é o melhor para a gente estudar. Ele é útil em muitas situações, mas tem outras situações que esse desenho ele é simples demais para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir fazer conta. Então a gente faz uma outra representação, que é basicamente a seguinte, ó. Aonde tem uma crista, a gente faz um traço. Belezinha? Esses traços que eu coloquei aqui embaixo, ó, nós chamamos de frentes de onda. Tudo bem? Tem gente, né, em algumas situações, as pessoas gostam de representar o vale também. Nesses casos seriam pontilhados, tá bom? Então, traço, pontilhado, traço, pontilhado. Isso representa uma onda. Então, ó, se por acaso você vê só esse desenho aqui, vários tracinhos, já seria uma onda, já seriam as frentes de uma onda. Qual que é o principal problema desse tipo de representação? É porque se só tivesse esses tracinhos aqui, não dá para saber se a onda está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda. Opa! Belezinha? Então a gente costuma associar também uma seta, que vai indicar o sentido da onda, tá bom? Aí essa seta a gente chama de raio de onda. Então frente de onda são os tracinhos, que são as cristas, beleza? E o raio de onda é só para dizer para onde essa onda está indo, tá bom? Algumas coisas que você precisa saber é, se cada tracinho é uma crista, a distância entre eles é o comprimento da onda, tá bom? É o lambda, belezinha? E o ângulo, né, entre a frente de onda e o raio de onda é sempre 90 graus, nada demais. Essa ideia vem, galera, de ondas na água, né? Quem nunca, né, jogou uma pedrinha aí num lago ou num valão, quando tu só joga aquele saco de lixo lá no valão que tem perto da tua casa. Tu vê, né, dentre lá os sofás que estão lá no meio do valão, você vê onde ia se formando. Você vê mais ou menos círculos assim, ó, como esses que estão aqui desenhados. O que são esses círculos? Nada demais, né? Tem lugar que a água ficou mais elevada, tem lugar que ela está mais baixa, lugar que ela está mais elevada, lugar que ela está mais baixa. Só que como você está olhando de cima, você só enxerga a diferença de coloração da parte alta para a parte baixa, da parte alta para a parte baixa. Então a gente pode representar também com as frentes de onda. Como acontece nas duas dimensões, as figuras formadas são circunferências. Então é mais ou menos como se fosse assim, ó. Vale, crista, vale, crista, vale, crista. Só que em todas as direções. Belezinha? E aí qual é a ideia?
Aqui o raio de onda, né, ele teria que estar em todas as direções, ó, porque tem que fazer 90 graus também, belezinha? Então, frente de onda a gente vai usar bastante aí daqui para frente. Toda vez que for representar uma onda, eu vou tentar representar com as frentes de onda, tudo bem? Então, repara, estávamos falando de reflexão, né? Quer dizer, a onda bate num lugar e volta. Então, imagina que eu tenho aqui uma onda que eu criei do lado de cá, ó, e ela está incidindo desse jeito. Quando ela chega aqui, tem um obstáculo, que é essa parede branca que eu coloquei aqui, ó. Então, ela não consegue passar pela parede, ela tem que ser refletida. E aí, como é que ela é refletida? Repara, se não tivesse o obstáculo, ela passaria para essa região aqui, ó. Essa seria a frente de onda. Mas como ela é refletida, essa parte aqui de trás, ela volta como se tivesse sido produzida do lado de cá, ó. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Até aqui eu tenho a frente de onda, aí isso aqui, ó. E isso aqui de novo. Tudo bem? Eu vou reforçar uma caneta um pouquinho mais grossa, só para vocês, para ficar mais claro para vocês, ó. Então eu tinha essas frentes de onda, chegando ali na situação. Aí, ó, no momento em que essas frentes de onda encontram um obstáculo, ó, elas são refletidas e vão voltar como se tivessem sido produzidas lá atrás, belezinha? Então é como se elas tivessem sido produzidas nesse pontinho. Então elas vêm desse jeito, tá bom? E o raio de onda, ó, a princípio ele iria para lá, né? Como tinha um obstáculo, ele, ó, vem desse jeitinho, ele também é refletido, belezinha? Eu vou mostrar para vocês um videozinho dessa parada aí. Deixa eu ir lá pro YouTube. Tá passando aqui, ó, Flusão e Dark, mas não é esse o vídeo que eu vou mostrar, não. Infelizmente não é esse. Talvez seja esse. Não, não é esse também não. Opa, muitos vídeos. Esse é o vídeo, galera. Vou botar em tela cheia, porque acho que vai ficar melhor para vocês verem. Então, repara, ó, isso aqui é o seguinte, só para explicar, né? O cara botou uma lâmpada no alto, botou uma vasilha com água, né? Uma vasilha transparente, né? Com água dentro. E embaixo dessa vasilha, repara que tem uns suportes, né? Essas partes pretas aqui são suportes, né? Para a vasilha ficar em cima. Embaixo da vasilha ele botou uma cartolina. Então a lâmpada produz a sombra da água lá embaixo. Então cada vez que ele bate lá na vasilha, ó, isso aqui é a sombra da mão dele, beleza? Então as ondas que são formadas criam sombras lá embaixo. Então o que vocês estão vendo são as sombras, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade para ficar mais claro. Tá aqui um 0,25, câmera lenta, ó. Então repara, ó. Olha o que acontece quando ele cria a onda nesse ponto, ó. Agora ele tirou a mão, eu espero que ele crie novamente, porque em velocidade baixa é complicado. Trocou. Ah, agora ele vai mostrar os desenhos dos raios de onda, ó. Ó, vai criar a onda. Olha o que acontece com ela, ó. Ela bate e volta como se tivesse sido criada lá atrás, beleza? Nesse caso aí tá bem legal, porque dá para ver direitinho com os raios de onda, beleza? Então, na reflexão, desculpa, é isso que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui para vocês. O que você precisa saber para estudar aí a reflexão, né? Vou botar aqui de uma forma mais simples, né? Bom, como a velocidade não muda, já que não tem mudança de meio, a gente já pode estabelecer aqui que a velocidade ela é constante. Outra coisa que não muda, galera, é a frequência. A frequência de uma onda ela é sempre constante. A frequência só depende de quem está emitindo a onda. Então, pessoal, se a velocidade é constante e a frequência é constante, lembra daquele quem vê lambe com frequência? O que você pode me falar sobre o comprimento de onda? Ele também vai ser constante. Então, numa reflexão, as grandezas das ondas não mudam. O comprimento de onda, só para lembrar, seria essa distância aqui, ó. Então, esse comprimento de onda é exatamente o mesmo antes e após a reflexão, tá bom? Uma coisa que a gente usa muito em ótica, né, são esses ângulos aqui, ó. Na parte de ondas a gente não vai usar tanto, mas esses ângulos também são iguais, né, numa reflexão, belezinha? Então, o esquema básico da reflexão é esse aí. O que é interessante, né? Existe uma grandeza em ondulatória que chama fase. O que significa fase? É mais ou menos como se fosse a posição da onda. Como assim? Isso aqui, ó,
são ondas em fases diferentes. Opa, deixa eu desenhar de novo porque ficou ruim. Vou botar maiorzinho, ó. Isso aqui, galera, são ondas em fases diferentes. Por que elas estão em fases diferentes? Simplesmente porque quando eu tenho uma crista em um, eu tenho vale no outro. Quando eu tenho vale em um, eu tenho crista no outro. Então, elas são opostas, né? Isso a gente chama de oposição de fase. Então, fases opostas. Isso aqui, ó, seriam ondas de mesma fase, ó. Crista em um, crista no outro. Vale em um, vale no outro. Tudo bem? Então, quando eu tenho pulsos assim, eu posso falar que eles estão em oposição de fase. Quando eu tenho pulsos assim, eu posso falar que eles estão em concordância de fase. Tudo bem? O curioso é que toda vez que tem uma reflexão, pode ocorrer mudança de fase, tá? Vai depender do lugar aonde a onda está refletindo. Então, por exemplo, se eu faço um pulso e ele chega lá como uma crista, pode ser que ele bata e volte como uma crista, ou pode ser que ele bata e volte como um vale, invertido, beleza? De que vai depender? Vai depender se aquele local onde ele bateu é mais fácil de passar, é mais fácil da onda passar ou mais difícil. Existe uma grandeza chamada índice de refração, que é representado por um N. Eu não vou entrar muito a fundo nele agora, porque depois a gente vai estudar ele em separado. Essa grandeza mede a dificuldade para a onda passar. Então é mais ou menos o seguinte, olha só, se eu pego, sei lá, a luz passando do ar para a água, tá bom? É mais difícil para a luz passar na água, então o índice de refração da água é maior. Então quando a luz passar, bater, né, do ar e bater na água e for refletida, ela vai sofrer uma inversão. Se for o contrário, né, se ela vir da água para o ar, quando ela bater ali na superfície de separação, ela é refletida sem inversão, tá bom? Vai ficar mais claro para vocês porque eu vou mostrar um videozinho disso agora, nesse exato momento, porque hoje eu estou muito didático com muitos vídeos. Então, olha só, talvez seja este aqui. Esse vídeo é sensacional. Aqui eu tenho, ó, o cara... Vou abaixar um pouquinho o volume, que eu não sei se vocês escutaram aí, mas eu já fiquei surdo. Então, olha só, o cara vai fazer um pulso, que eu também vou colocar aqui um pouquinho em câmera lenta, para ficar mais claro. E aqui, quais seriam os meios, né? Os meios seriam a mola e o lugar lá, eu não sei exatamente o que é, acho que é um banco de cabeça para baixo, mas enfim, a mola está presa em algum lugar. Então, é mais fácil para a onda se propagar na mola do que naquele lugar lá, porque está preso, ela não vai nem conseguir se propagar, né? Então, olha o que vai acontecer quando ele criar um pulso aí, quando ele emitir uma onda aqui, ó. Ó, ela bate, repara que ela chegou como crista do lado direito, né? Como lá é mais difícil, quando ela voltar, ela vai sofrer uma inversão. Então, ó, ela volta do lado esquerdo, beleza? De novo, ó, chega do lado direito, volta do lado esquerdo. Isso chama inversão de fase, tá? Acho que ele vai fazer novamente aqui. Ó, fez do lado esquerdo, vai voltar do lado direito. Então, a gente resume isso, né, essas coisas que eu falei, e coloca assim, toda vez que é uma corda que tem uma extremidade fixa, sofre uma inversão. Se a extremidade for solta, não vai sofrer inversão. Que eu vou mostrar para vocês agora, eu acho, se eu achar aqui onde foi que eu coloquei esse vídeo, é esse aqui, mostrar melhor para vocês a extremidade fixa e solta. Então aqui o cara tá fazendo uma coisa, né, mais amadora, porque ele está fazendo com um banquinho, né? Então repara, ó, o pulso anterior que ele fez, ó, fixo, né? Então sofreu inversão. Agora, quando ele tirar esse banquinho daqui, que é esse o momento, ó, olha o que acontece quando ele bater ali na superfície. A superfície de separação seria onde o pulso está preso aqui, né? Está amarrado. Então, como lá agora está solto, ela volta sem a inversão. Por quê? Ó? Porque é mais fácil para a mola se propagar lá naquele barbante do que nesse carinha aqui, porque aquele barbante é mais leve. Beleza? Então, é isso que você tem que lembrar, galera. Deixa eu voltar aqui para vocês verem meu quadrinho. Isso. Então, olha só. Se for corda, né, extremidade livre é sem inversão, extremidade fixa é com inversão. Se for uma mola, ou desculpa, uma onda qualquer,
Se aquele lugar onde está incidindo for mais difícil, ou seja, tiver um índice de refração maior, é com inversão. Se tiver um índice de refração menor, é sem inversão. Belezinha? Bom, esse era o primeiro fenômeno que eu queria falar para vocês. E agora a gente vai ver o segundo, que chama refração. A refração está associada a uma mudança de meio. Então vou colocar aqui, ó, necessariamente tem que ter uma mudança de meio. E aí de cara você já tem que associar, ó, se o meio muda, eu tenho que ter uma mudança de velocidade. Então a onda vai ficar mais rápida ou mais devagar. Por quê? A velocidade depende do meio. Lembra que o índice de refração é a dificuldade? Então aqui eu botei, por exemplo, ó, o 1 menor do que o 2. Quer dizer que aqui é mais fácil e aqui é mais difícil. Ou seja, quando a onda passar daqui para cá, a velocidade vai diminuir. Isso vai acarretar uma série de mudanças, galera, porque, ó, como a gente já falou, a frequência é constante. Se a velocidade diminui, necessariamente o comprimento de onda diminui, e não é difícil de pensar nisso. Imagina aqui, ó, eu tenho meus dedinhos como se fossem frentes de onda passando, né? Se de uma hora para outra fica mais difícil para esse cara passar, a velocidade dele vai diminuir. Então a distância do anterior até ele vai diminuir. Aí ficou mais difícil para esse também. Aí a distância do outro de trás até o da frente diminui. E a mesma coisa com o outro, né? Pensa pessoas. É uma fila de pessoas de distâncias iguais andando, né? Em linha reta. Mesma distância entre cada duas pessoas, né? Se de uma hora para outra elas começam a andar em um solo, né, que é mais arenoso, por exemplo, o primeiro cara que entrar no solo vai começar a andar mais devagar, mas o de trás ainda não entrou. Então a distância entre eles vai diminuir. Aí quando esse segundo entrar nessa parte mais arenosa, ele vai começar a andar mais devagar. E o que está atrás dele, que seria o terceiro, ainda não entrou. Então a distância entre eles vai diminuir. Então faz com que, ó, as distâncias diminuam. Repara, o comprimento de onda antes ele era grande, que eu vou chamar de lambda 1, e depois ficou pequenininho, que é o lambda 2. Então aqui eu tenho mudança de velocidade, tenho mudança de comprimento de onda, beleza? A gente pode estabelecer algumas relações, por exemplo, os ângulos se relacionam por essa expressão, que a gente não vai entrar muito a fundo agora, porque isso aqui também a gente estuda muito lá em ótica, tá bom? E como a frequência é constante, você pode estabelecer essa relação aqui, ó, que basicamente vai te dizer que se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda vai aumentar também. Belezinha? Eu acho que eu tenho um videozinho de reflexão rapidamente, porque a aula já está ficando muito grande. Talvez seja esse, não é esse, também não é esse. Talvez seja esse, acho que é esse. Deixa eu pular. Do ar para a água ou para o... Olha só, isso aí chama cuba de ondas, né? É aquele mesmo experimento, só que um pouquinho mais profissional. Então tem um carinha que fica batendo aqui produzindo ondas, né? E a gente vai ver as sombras. Ó, isso aqui são as sombras lá que a gente vai ver. Ele vai colocar um outro meio ali, de forma que uma parte vai ficar mais rasa. E aí para ondas na água, né? A profundidade interfere na velocidade. Então, ó, vou esperar, né, ficar bonitinho aqui, esperar eles entrar agora, ó. Se você perceber, deixa eu voltar para a imagem anterior. Aqui, ó. Quando voltou eu tirei, né? Vamos ver. Agora, ó. Se você perceber, a distância entre essas ondas aqui, ó, é diferente da distância entre essas ondas aqui, ó. Repara, a parte escura tá aqui, ó. A outra parte escura tá lá e aqui, ó, a distância é bem menor. Eu tenho uma mudança no comprimento de onda e na velocidade. A velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui, ó, dá para ver claramente. Belezinha? Então, isso acontece também com as ondas do mar, né? As ondas do mar, quando vão chegando na praia, a profundidade vai diminuindo e elas vão ficando cada vez mais lerdas, né? Vão andando cada vez mais devagar até que uma hora elas param e voltam. Belezinha? Então, isso seria uma refração. E por último, galera, interferência, que é o último fenômeno que a gente vai ver hoje, que é o encontro de ondas, tá? Esse é um pouquinho mais fácil. Se você tem um encontro de ondas em fase, ou seja, as duas para cima ou as duas para baixo, acontece o que a gente chama de interferência construtiva, que é mais ou menos isso, ó. Essa onda vem para cá, essa vai para lá. Quando elas se encontram, elas meio que se somam, beleza? Então a amplitude delas fica maior, tá bom? Essa amplitude seria a soma
da amplitude 1 mais A2. Aqui, ó, A1 e A2. E depois elas voltam a se propagar novamente, beleza? Elas não ficam daquele jeito para sempre, não. Uma passa pela outra e continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora, se elas estiverem em oposição de fase, o que acontece é diferente. Ó. Se tiver uma para cima e uma para baixo, um puxa para cima, outro puxa para baixo, o resultado é a diferença entre os tamanhos. Então a amplitude resultante seria A1 menos A2. Belezinha? E depois elas também continuam seus caminhos como se nada tivesse acontecido, tá bom? Galera, não vou entrar muito fundo em interferência agora, porque vai ter uma outra aula que a gente vai falar só de interferência, beleza? Aqui era só para introduzir e vocês conseguirem fazer os exercíciozinhos lá do ED, tá bom? Por hoje é isso então, pessoal. Beijão e até a próxima.